Boa noite, tudo bem com vocês? A chuva espantou alguns, o feriado espantou outros, né? E cada dia a gente tem uma mudança de auditório, né? Eu acho que não teve nenhum dia que foi a mesma coisa, mesmas pessoas, né? Sempre tem uma variação, mas sempre foi uma bênção e eu estive todos os dias. Quem mais esteve todos os dias? Deixa eu ver as mãos aí, olha aí, ó. Alguns não faltaram nenhum dia, muito bem. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 19. Enquanto você abre aí, deixa eu explicar para vocês as visitas que eu trouxe hoje. Estão aí rodando entre vocês, o Michael, o Felipe e a Rejane, fazem parte da equipe de mídia da associação, e eles estão captando cenas, imagens, para fazer um vídeo no final da semana, né? Eles já passaram por outros lugares, Parada de Lucas, Olaria, vão passar em algumas outras igrejas. A gente tem mais um componente da equipe, que é o Renatinho. Renatinho já foi lá em Vila Pinheiro, e aí no final vai fazer um vídeo bem bonito. Então, se por acaso eles estiverem com a câmera na sua cara, você dá um sorriso, finja naturalidade, né? Que ele está pegando um take aí de lendo a Bíblia, prestando atenção, cantando, né? Para poder sair bonito no vídeo aí. João capítulo 19, verso 25. Hoje nós vamos falar de um outro personagem bom, amém? Amém. A gente falou de uns personagens meio para baixo, né? Caifás, Judas, Pilatos. Aí ontem melhorou. Começamos a conversar sobre Simão o Cirineu. E hoje Maria, mãe do Senhor. Bênção, né? Bênção demais. E aí em João capítulo 19, verso 25, a gente lê o seguinte: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. E o verso 27 diz: Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Tem algumas coisas muito interessantes nesses versos que a gente leu. Primeiro, porque quem escreveu esse livro foi quem? O próprio discípulo, o João. Ele está falando dele mesmo, né? E ele está falando aqui, está mencionando, talvez explicando, né? Explicando por que ele passou a cuidar tão bem da mãe de Jesus, por causa que foi um pedido de Jesus, para que ele cuidasse da mãe dele e a mãe cuidasse do João, que na verdade era o discípulo mais novo, era o mais jovem entre os discípulos, provavelmente era o que não tinha família, era um jovem, era um menino, novas gerações. Então, Jesus se preocupou com as novas gerações até no momento da sua morte. E pede para Maria cuidar dele, e pede para ele cuidar de Maria. Outra coisa interessante é que aqui fala de um monte de Maria, né? Fala da irmã de Maria, mãe de Jesus, fala de uma outra Maria e fala de Maria Madalena. Tinha 3 Marias ali. Parece a novela, né? Tem uma novela, 3 Marias. Outra coisa interessante que a gente vê aqui nessa história: Jesus estava sofrendo, a gente conversou sobre isso essa semana, ele tinha passado por açoite, ele estava cansado, ele estava esgotado física, emocionalmente, tinha sido traído, ele já tinha esgotado todas as suas forças, carregado o madeiro, e aí agora ele está na cruz, ele está morrendo, e ele tem o carinho, o cuidado e a preocupação de pedir para João cuidar de Maria e Maria cuidar de João. É um ser divino mesmo. Não tem como a gente não admirar Jesus. Mas eu queria falar um pouquinho de Maria. Maria tem um papel desempenhado na história da humanidade que divide igrejas ao longo de séculos. Porque Maria é tratada, por exemplo, na Igreja Católica, com muito mais honra do que a Bíblia assim o relata. A Bíblia não fala que ela, por exemplo, era isenta de pecado. A Bíblia não fala
que ela era imaculada. A Bíblia não menciona que Maria teve uma virgindade eterna. Ela realmente não engravidou de José para ter Jesus, mas é provável e é possível que ela tenha se relacionado com seu esposo José no decorrer da vida. A Bíblia também não fala que ela é corredentora ou que ela auxilia a Jesus na salvação. Não fala que ela ressuscitou e que ela está lá junto ao Pai intercedendo. Não fala nada disso. Ao contrário, o livro de Atos, capítulo 4, verso 12, diz que não há salvação em nenhum outro abaixo do céu, senão Jesus. Então Maria não ajuda nisso. E às vezes tem alguns filmes, igual o Alto da Compadecida, por exemplo, que fala até de uma maneira assim cômica a respeito disso, e Maria tem um papel muito mais atuante na salvação. E isso é fruto da doutrina católica. Nós não acreditamos nisso, porque biblicamente não há espaço para esse tipo de mariolatria. Por outro lado, nós protestantes, ou a igreja evangélica de modo geral, também acaba correndo um risco de não endeusar Maria, desprezar demais o papel dela, e ela é fora do normal, ela é fora do comum. Para vocês terem uma ideia, Maria é provável que tinha a idade de uma adolescente quando ela aceitou a missão de ser a mãe do Salvador. Naquela época, uma pessoa era desposada quando ela não tinha idade ainda para se casar. Então ela era prometida. José provavelmente era viúvo. Então ele escolheu uma menina de 16, 14, 15 anos e ele falou, eu quero me casar com ela. Fez os ajustes, mas falaram, por um ano você tem que estar desposada. Ainda não pode se casar, não pode se relacionar, não pode morar na mesma casa e tudo mais. E aí ela recebe a visita de um anjo. E a gente tem aquela impressão que era uma senhora que recebeu, era uma menina, era uma adolescente. E ela aceitou essa missão. Então, quando a gente não destaca isso como sendo uma coisa boa, nós também estamos equivocados. Assim como os católicos, às vezes, podem colocar ela num pedestal que a Bíblia não apresenta, nós também, às vezes, tiramos dela uma honra e a gente deveria apreciar mais. Então, a gente tem dois extremos, o exagero, a superstição, a ideia de uma virgindade eterna, de corredentor, mas também, por outro lado, às vezes há silêncio e um esquecimento, uma falta de valorização, e a gente precisa ser justo, porque Maria não pode ser menos do que outras figuras grandes e sagradas que nós temos na Escritura, como Moisés, como Esther, quem mais? Paulo, Abraão. Às vezes a gente fica meio temeroso. Exatamente. Agora, as referências a Maria são muito poucas. O material que a gente tem na Bíblia é pouco quando se fala de Maria. Ela aparece em algumas citações ali nos Evangelhos, em um único texto no livro de Atos, e essas narrativas, a maioria delas são da infância de Jesus. O nascimento e tal, que é narrado principalmente em Mateus e Lucas. Agora, em João, olha que curiosidade, João não menciona o nome de Maria. Sempre João fala a mãe de Jesus, ele se refere assim, mas não usa o nome dela. Não sabemos por quê, mas é uma curiosidade, né? Uma curiosidade, ele não usa o nome de Maria. Em Marcos, Jesus aparece em 3 ocasiões. Maria aparece em 3 ocasiões. Em Marcos 3, em Marcos 6 e em Marcos 15. Marcos 3 fala sobre aquele episódio onde o pessoal fala assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali fora te chamando. Ele estava ensinando dentro de uma casa e tal, e aí ele fala assim, olha, vocês são meus parentes, né?
minha mãe, meu pai, vocês são meus irmãos. Isso foi Marcos 3. Em Marcos 6, Jesus é falado como irmão. Jesus é filho de Maria, irmão de Tiago e tal. É apenas uma alusão. E em Marcos 15 tem a cena da crucifixão. E Maria aparece mais uma vez. E ela aparece perto da cruz. Ela é mencionada como mãe de Jesus e tal, e por aí vai. E é um texto correlato ao que a gente acabou de ler em João capítulo 19. A gente vê então nessa história que no livro de Marcos, Maria não é tão retratada assim. Fala que Jesus era filho de Maria, não exclui a família física dele, mas mostra que o vínculo maior de Jesus é com todos. São essas as referências no livro de Marcos. Em Mateus e Lucas, a gente encontra outras narrativas. Em Mateus, por exemplo, a gente tem a genealogia de Jesus. E Maria é retratada juntamente com outras 4 mulheres. E mulheres improváveis. Na verdade, não só mulheres improváveis, mas o fato de ser mulher na genealogia já era improvável. E eu acho engraçado porque tem gente que hoje julga a Bíblia como machista, sem perceber que isso é uma injustiça, é um anacronismo, porque assim, para a época, eles terem colocado o nome de mulheres na genealogia, já mostra que não era machista. Talvez para os parâmetros de hoje, a gente não pode julgar o hoje, julgar um livro do passado a partir da perspectiva de hoje, né? Mas naquela época não tinha esse costume de acrescentar. Você pode ir lá em Gênesis, você pode procurar as genealogias lá de Gênesis e não menciona as mulheres, só menciona homem, fulano gerou fulano, é até estranho, né? Fulano gerou ciclano, fulano gerou... Na genealogia de Jesus há 5 mulheres sendo mencionadas. Tamar, que você deve lembrar a história lá em Gênesis, ela foi injustiçada, porque existia uma lei, e aí deveria o filho... Ela ficou viúva e o irmão deveria casar com ela. E não queriam assumi-la e tal. Uma situação bem, bem chata. Outra história para outro momento. Raabe, que era estrangeira, também marginalizada. Ruth, que era moabita, também viúva. Batseba, que a gente conhece muito bem, marcada pelo escândalo com Davi. E Maria, que era uma adolescente que ficou grávida, sem estar casada. É engraçado como é que, justamente as 5 que são citadas na genealogia de Jesus, são 5 mulheres improváveis. E talvez propositalmente Deus permitiu que ficasse essa ideia para mostrar que não existe no relacionamento com Jesus pessoas melhores do que outras mas será que eu posso fazer parte da família de Jesus? Pode. Pode, porque Jesus não faz questão de perfeitos. Jesus faz questão de pessoas dispostas. E Ele pode transformar qualquer coisa errada do passado, da sua vida, em bênção. Se algum dia alguém vacilou com você, se seu pai vacilou, se você é fruto de uma relação, de um relacionamento indevido, isso não tem nada a ver com você, isso não tem que te definir. E isso é mostrado aqui, porque Deus transformou a vida de Tamar, Deus transformou Raabe, Deus tocou no coração de Ruth, Deus perdoou Batseba, e nenhuma dessas mulheres que teve a sua vida questionada, não foi escondido a respeito dela. Jesus considera as nossas noções humanas como lixo. Ele não liga para esse negócio de pedigree, de sangue azul, né? A expectativa nossa humana é pensando, o status, a realeza e tal. Jesus não, Jesus inverte a realidade. Ele gosta de andar com pessoas comuns, pessoas sinceras, pessoas marginalizadas, pessoas simples, e ele nasceu no estábulo. Podia ter nascido no palácio, tinha toda a autoridade para isso, mas ele desconsidera essas noções humanas. Ele nasce num estábulo, e ele faz questão de viver uma vida simples. Não quer dizer que ele era perrapado.
Eu acho interessante a gente destacar isso, porque às vezes tem gente que começa a olhar e falar assim, porque pregando a pobreza. E não é assim também não. Tanto é que as vestes de Jesus foram sorteadas pelos soldados na hora que ele estava crucificando, tiraram as vestes e tiraram sorte, porque sabiam que era uma roupa boa. Ele era patrocinado, tinha gente que patrocinava o ministério de Jesus. Quando a Bíblia fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça, é que ele não acumulava aqui, não tinha bens, terreno, casa e tudo mais, mas Jesus não passava fome, ficava pedindo, mendigando por aí, não. Uma casa exclusiva dele. Exatamente. Ele tinha dele onde repousar. Exatamente. Tinha vários outros lugares que ele podia visitar e escolher. Tranquilamente. E as pessoas ajudavam para que ele pudesse ter esse ministério itinerante e tivesse apoio para ele e para 12. Para você alimentar esse pessoal não é fácil, não. Levar para lá, para cá, andar para lá e para cá, e pagar imposto. Teve uma ocasião que teve que pagar o imposto do templo, e aí, Pedro, Jesus deu um jeito e não ficou devendo, passando aperto em momento nenhum, não. Mateus e Lucas também falam do nascimento de Jesus. E eu acho muito interessante o fato dele ter nascido no estábulo. Tem um autor chamado, agora eu estou em dúvida se é Max Lucado ou se é Philip Yancey, mas fala assim que Jesus nasceu no estábulo para mostrar para nós que ele não se importa em nascer em lugar sujo. E se você quiser que ele nasça no seu coração, ele não se importa. Porque o nosso coração é sujo. Mas ele nasceu no estábulo, ele não se importa. Ele faz questão de nascer no nosso coração, amém? Amém. Então, nos evangelhos a gente vê que Jesus olha bem mais o coração. Aquilo que a gente prioriza não é aquilo que Jesus prioriza. Os cacuetes humanos, as manias humanas, aquilo que a gente acredita que é o melhor, que tem que ser, Deus vê diferente, Ele olha mais profundamente. Nós aprendemos com Jesus que as coisas importantes são invisíveis aos olhos. Se vê com o coração. Tem 3 maneiras de uma pessoa entrar aqui nesse planeta. Uma maneira da pessoa entrar aqui nesse planeta é através da criação. E nós temos aqui Adão e Eva que nasceram dessa maneira. Tem uma maneira de entrar que todos nós, aqui presentes, tivemos que entrar, através do nascimento, né? Concepção. E tem uma terceira maneira que só um teve a oportunidade, que foi Jesus. Quando Mateus e Lucas descrevem o nascimento de Jesus, mostram que ele foi separado, desde a sua concepção. Ele não foi nascido como nós estamos acostumados, e nem como foi Adão e Eva. Ele teve um nascimento diferente, ele entrou nesse mundo de uma maneira diferente. E isso faz com que ele seja diferente. E ele tem uma natureza diferente, isso é muito importante da gente compreender. Porque às vezes a gente ouve uma pessoa falando assim, Jesus é como nós, Jesus entende as nossas dores, e em certo sentido é verdade, porque ele veio aqui e ele experimentou algumas coisas que nós experimentamos hoje. Mas tem coisa que também ele não experimentou. Principalmente porque ele viveu num período de tempo específico. Então a gente não pode dizer que Jesus experimentou o que é estar viciado em drogas. Não dá para saber. Ele não experimentou isso. Jesus não experimentou as dores de um esposo que sofre na mão da esposa. Né? Falando assim para inverter. Não dá para ele ter experimentado as dores de uma mulher. Não é? Não dá. Então ele não experimentou as dores. Então quando alguém te fala assim, Jesus é como nós, Jesus experimentou as nossas dores, é no sentido figurado e no sentido também de raiz. A raiz do problema ele sentiu. Então qual é a raiz do problema? Se sentir injustiçado, é ser tentado, é ter um vício, é sentir a dor de um vício. Isso aí na essência ele sentiu. A raiz dos problemas, dos pecados, ele teve a oportunidade de sentir. Mas ele não é como nós, ele não é semelhante a nós, ele é semelhante a nós, ele não é idêntico a nós.
porque ele tinha uma natureza diferente. A natureza humana da parte de Maria, do óvulo de Maria, mas ele tinha a parte divina, que a Bíblia descreve que é da parte do Espírito Santo. Isso faz com que ele tenha uma natureza diferente, uma natureza não pecaminosa, tal qual a natureza de Adão e Eva era antes do pecado. Nós todos temos a natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva depois do pecado. Quando Cristo veio, ele não veio com uma natureza pecaminosa, ele veio com uma natureza de Adão antes da queda. Teologicamente se chama natureza pré-lapsariana, pré-lapso, antes da queda. Algumas pessoas têm dificuldade em compreender isso, mas a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus foi afetado pelo pecado e não infectado pelo pecado. Ele é como nós, mas não exatamente como nós. Neste quadrinho aqui dá para entender bem isso aí, porque a encarnação de Jesus foi diferente da nossa geração comum. Ele era afetado pela parte humana, sentindo dor, fraqueza, fome, sede, mas ele não era afetado por causa da situação de pecado, de tendência, de vontade de fazer o mal, que está dentro do nosso coração desde criancinha. A gente nasceu com, não só afetados pelo pecado, com fraqueza, fome, dor, mas também infectados com a nossa natureza, tendendo para uma coisa ruim. Se você coloca um bolo de chocolate ou uma salada de cenoura, qual que é a nossa natureza? É a salada de cenoura, né? Não é, a gente gosta da coisa ruim. Nossa natureza natural, se deixar, a gente faz coisa errada, faz besteira. E é só a gente olhar para o mundo, para você ver as pessoas que não têm nenhum princípio, ou que não buscam a Deus, a dificuldade é enorme, e ela faz tudo atrapalhado e ainda acha que está certo. A depender de quem você entrevistar lá no presídio, você vai no presídio, você pega uma pessoa que matou e aprontou, e ele acha que está certo. Porque à medida que ele está distante de Deus, ele acredita que aquilo ali é correto, e ele estava fazendo justiça, ou estava... Enfim, nossa natureza puxa para o errado. Na encarnação, a gente tem Jesus com a natureza não pecaminosa, e ele pega a humanidade, a parte humana, afetada pelo pecado, depois de anos de pecado. O certo é que na encarnação, Maria tem uma oportunidade que muitos gostariam de ter. Ela tem no seu colinho Deus, a face de Deus, aquilo que foi prometido por gerações, que as pessoas falavam, um dia vai vir o Messias. Como é que é o Messias? Como que é Deus entre nós? Moisés pediu para ver a Deus, falou, eu vou passar por uma fresta de costas. Moisés ficou com o rosto brilhando, e as pessoas falavam, será que é possível a gente um dia enxergar Deus, a gente vê Deus face a face? Deus se tornou humano, se tornou neném, e Maria teve a oportunidade de segurá-lo no colo. Deus decidiu nos visitar em fraqueza, para nos mostrar um tipo de força diferente. Maria teve a oportunidade que patriarcas, profetas, sacerdotes, reis, todos quiseram ver Jesus, tocar Jesus, colocar em seus braços. Através da humanidade, através da encarnação, Jesus visitou a humanidade. No Evangelho de João, a gente tem uma Maria meio no anonimato. Como eu mencionei para vocês na hora que a gente leu o texto, aqui ela é identificada como mãe de Jesus. E aparece o relato dela em 2 momentos praticamente, no início e no final do ministério de Jesus. O livro de João fala dela no milagre em Caná e depois fala dela junto à cruz. E coincidentemente em 2 momentos que aparece água e vinho. Porque lá em Caná, ela pede para que Jesus transforme água em vinho e tal, é uma festa, é um motivo de alegria,
E naquele momento Jesus vira para ela e fala, mulher, o que eu tenho contigo, depois já vou falar sobre isso. E aqui no Calvário, o soldado pega uma lança e ele coloca dentro da costela aqui e sai suco e água, sangue, momento de morte. E Jesus fala, mulher, eis aí o teu filho. Momentos bem semelhantes. Lá em Caná, como eu estava dizendo, há esse momento de diálogo entre Maria e Jesus, e Maria fala, Jesus, ajuda, porque era vergonhoso, era um vexame naquela época, um casamento acontecer e faltar vinho, faltar o suco, faltar mantimentos. Naquela época era bem combinadinho, quem ia, quantos iam, e é de se compreender, né? Porque não tinha freezer, não tinha geladeira, então não dava para você poder vacilar, você tinha que comprar a quantidade certa, confirmar, se as pessoas confirmavam, tinha que ir, e não tinha invenção de moda, de desculpa, porque não foi, e aí a pessoa tinha que se planejar, e quando faltava era um vexame, era uma vergonha, e ela intermedia. Ontem eu ouvi uma pessoa falando intermedeia. Será que é intermedeia ou intermedia? Eu fiquei em dúvida. Eu sempre ouvi intermedia, né? Foi uma jornalista, estava passando no jornal, falou intermedeia. Aí eu falei, será que eu estou falando errado? Fiquei encucado, ia pesquisar e acabei não pesquisando. Se vocês descobrirem depois... Eu acho que o Lucas está pesquisando ali. Você achou, Lucas? É intermedia ou intermedeia? Não conseguiu saber, não. Vamos voltar. Hã? Intermedeia mesmo? Olha só, fica aí a... Mas se eu falasse intermedeia, vocês iam achar estranho, não é? Falar, o pastor falou errado, é intermedia. Não sei se dá para usar essa, não. Enfim, Maria faz a intermediação entre Jesus e ela conversa, fala, por favor, Jesus. Jesus vira e fala assim, que tenho eu contigo? E a princípio a gente tem a impressão que foi um negócio ofensivo e tal, mas na verdade Jesus tinha uma agenda, Jesus tinha que seguir um relógio, um cronograma. Em vários momentos nos evangelhos a gente vê Jesus falando assim, ainda não é chegada a minha hora. É porque Jesus tinha um cronograma. Ele é guiado por uma agenda celestial, não é por pressões terrenas. E nesse relógio divino, ele muitas vezes destoava com o relógio humano. O relógio humano, ele tinha uma intenção. A urgência ali daquele momento, Maria falando, eles não têm vinho, ajuda e tal, é um vexame, o desejo é que você ajude. E quando Ellen White comenta a respeito dessa história, ela diz assim, que Maria tinha uma intenção um pouco mais profunda. Ela estava achando que estava demorando muito de Jesus manifestar. E de fato, né? Jesus tinha 30 anos, né? Esse menino não vai em uma hora, né? Eu acho que até ela tinha aquela expectativa do Messias fazer algo, e ela queria dar uma empurradinha. E Jesus falou assim, ainda não é chegada a minha hora. E o jeito com que ele fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora, para a gente pode ser ofensivo, mas na época era muito comum. Ele não estava sendo desrespeitoso para o contexto do Antigo Testamento. Ele tinha uma agenda e ele precisava seguir essa agenda. E a gente percebe pelo contexto que ela não ficou ressentida, não teve nenhum problema. Foi apenas um choque de agendas, mas não houve falta de respeito. E ele até atende aquele pedido de uma maneira bem sutil, porque ele realiza o que tinha que realizar, mas não faz aquele estardalhaço que ela esperava. Ele não se manifesta e tal, mas ele atende. Então a gente vê aqui que a Maria não se ressentiu, ela não se ofendeu, ela compreendeu o seu lugar, ela teve fé, ela mostra que ela sabia que Jesus era capaz, e inclusive ela menciona uma frase muito importante. Ela diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. Essa é uma frase que eu gosto muito de refletir nela.
Porque se a gente respeita Maria, a gente precisa respeitar a orientação dela. A orientação de Maria é que a gente faça tudo o que Jesus disser. Não é ela que tem que mandar. Ela direciona para Jesus. A gente vê então que eles tinham um relacionamento respeitoso. Na cena do Calvário, Maria aparece novamente. No início do ministério dele, lá em João, depois no final, lá em João 19. E ela está ao pé da cruz, vendo o seu filho morrer. Que mãe! A gente não é naturalmente preparado para ver a morte de um filho. A gente não tem mal preparo para a morte, né? Mas para dos pais a gente ainda se acostuma. Para a morte do filho é mais traumático. E eu imagino Maria que já tinha se preparado, talvez psicologicamente, que uma hora isso ia acontecer, mas a verdade é que a lança do soldado atravessa a alma dela também. E ela ali, aos pés da cruz, observando o seu filho pendurado, com sede, entre o céu e a terra, sofrendo, a dor deve ter sido enorme. E a dor de uma mãe é desproporcional ao que a gente possa imaginar. A dor era imensa. Ver não apenas seu filho, mas Deus encarnado que nasceu, que estava no seu colo, ali, prestes a esvair em sangue e morrer. O certo é que Jesus, apesar de ser filho de Maria, também era o seu Salvador. E ela precisou compreender que ali talvez morria o filho, mas o seu Deus estava também pendurado no madeiro. O seu Salvador, o seu Senhor. Devia ser difícil de compreender isso na mente dela, né? Porque era o menino que ela ajudou, que ela deu umas palmadinhas, que ela falou, se não vai fazer isso, vai fazer aquilo. E também era o Senhor da vida dela, o Redentor dela, pendurado no madeiro, aquele que dava para ela o perdão dos seus pecados. E a gente percebe que ela nunca pretendeu ser mais do que uma pecadora que carecia da graça de Jesus. Ela era uma mãe que chorava a perda do filho, aquele que ela cuidou com tanto carinho, amamentou, mas ela não pretendeu, em momento algum, tomar o lugar de Jesus. Ela reconhecia que todas as coisas apontavam para Ele como Salvador. E há uma última menção de Maria no livro de Atos, capítulo 1, verso 14. Sabe qual foi essa última menção dela em Atos? Fala que Maria estava orando junto com os outros discípulos, aguardando o Espírito Santo descer. Amém? Maria sabia exatamente qual era o seu papel. Ela tinha cumprido o seu papel. Ela tinha feito aquilo que precisava fazer. E agora, como cristã, ela estava continuando firme e fiel do seu caminho, aguardando que Jesus um dia voltasse. Amém? A gente tem muito o que aprender com Maria. Mas qual que é a mensagem final da vida dela para nós? Ela certamente não é redentora, não é corredentora, não está junto ao Pai, por mais que as orações, a Maria sejam muitas, e a gente tenha um carinho especial por irmãos católicos, a verdade é que a Bíblia não fala disso. Mas a gente precisa dizer que apesar de não existir salvação em nenhum outro, a gente acredita sim que ela é um exemplo de obediência e submissão. Maria se submeteu à vontade de Deus, Maria fez a vontade do Senhor, ela obedeceu à agenda dele, ela enfrentou perigo, ela enfrentou situações vexatórias, principalmente quando ela estava grávida, e tudo isso ela enfrentou obedecendo ao Senhor e sem medo. Por isso ainda mais fica o recado dela para nós hoje: façam tudo o que lhes
mandar. Ela foi obediente, então ela pode falar. Como uma boa mãe, né? Ela pode falar: obedeça o Salvador, obedeça a Jesus, faça o que Ele mandar. A história de Maria é um convite para a gente ser obediente. A história de Maria nos convida a seguir Jesus e fazer a vontade dEle, nos submetermos a Ele. Talvez não seja tão fácil, às vezes, seguir a Jesus envolve passar vergonha, como Maria foi. Ela não escolheu ter essa vida. Ela talvez tinha no seu sonho de adolescente a intenção de se casar bonito, né? De casar na igreja. Ela não queria ser mal falada, mas quando ela viu que ela precisava ser mal falada, ela estava disposta a obedecer ao plano de Deus e se submeter ao plano de Deus. E eu pergunto, você está disposto a se submeter? Você está disposta a se submeter ao plano de Deus, mesmo que envolva vergonha? Para seguir a Jesus, às vezes a gente passa por situações de vexame, de vergonha. Você deseja se submeter a Jesus, mesmo que envolva vergonha? Quantos nessa noite gostariam de dizer: Jesus, eu quero ser obediente igual Maria, eu quero me submeter ao Senhor, não importa a dificuldade. Maria falou: fazei tudo o que Ele vos disser. Nós precisamos aceitar esse convite e dizer: sim, Senhor, eu aceito, eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser para a minha vida. Nós vamos ouvir uma música e depois dessa música nós vamos orar. E eu quero que você, nessa oração, coloque seu coração nas mãos de Jesus e aceite ser submisso a Ele, ser obediente a Ele, cumprindo a vontade dEle.